catecúmenos, catequizando dos grupos de catequese com adultos, eram para terem recebido os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, na noite da Páscoa, no sábado santo. Mas por causa da pandemia isso não foi possível. Então agora eles vão receber os sacramentos no domingo de Todos os Santos, 1º de novembro. Então nós os acolhemos, manifestamos a eles o nosso apreço, a nossa acolhida, pedindo a Deus a graça da perseverança, porque eles vão estar recebendo os sacramentos em vista do seguimento de Jesus Cristo, para serem membros vivos, ativos da Igreja de Jesus Cristo. Eu pediria que todos os catecúmenos ficassem de pé. É um grupo bem grande, né? Eles vão receber os sacramentos nesta missa, no dia 1º de novembro. Então é bom que a comunidade, todos vocês que frequentam, que participam dessa missa, olhasse no rosto de cada um e cada um se sentisse assim responsável por eles, não é? Então nós queremos acolhê-los e apoiá-los, né, com uma grande salva de palmas. Pode assentar. Também uma palavra de agradecimento, de gratidão aos nossos catequistas, que mesmo neste tempo de pandemia continuou o trabalho, continuou o acompanhamento, né, destes catecúmenos. Hoje, 3º domingo do mês de outubro, nós celebramos o Dia Mundial das Missões. A igreja é, por natureza, missionária. Ou ela é missionária ou não é a igreja de Cristo. E a igreja, ela não nasceu para depois se tornar missionária, mas ela já nasceu missionária por vontade do próprio Cristo. Se nós observarmos os evangelhos que narram as aparições do Cristo ressuscitado, nós vamos ver que todas elas se concluem com o mandato missionário de Jesus. Todas as aparições. E de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E de fazer discípulos meus todos os povos. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. E este mandato missionário é dirigido a todos nós. Pela força do nosso batismo, em virtude do nosso batismo, nós somos missionários de Jesus Cristo. Devemos ser presença viva de Cristo na sociedade, falar de Deus e dar testemunho dele aos homens e mulheres do nosso tempo. Hoje, na oração do Ângelus, o Papa Francisco disse isso. Cada um, em virtude do batismo, é chamado a ser uma presença viva na sociedade, animando-a com o Evangelho e a força vital do Espírito Santo. E como o nosso mundo precisa ser animado com o Evangelho de Jesus. Como o nosso mundo necessita da presença dos cristãos. Um mundo marcado pela intolerância, pela falta de respeito pelo diferente, marcado por ódios, por preconceitos, por racismos, pela indiferença, pelo individualismo, por tantas injustiças sociais. Então, como o nosso mundo realmente precisa de homens e mulheres que sejam realmente uma presença viva na sociedade e que a anime com o Evangelho, com o Espírito de Cristo.
O tema do mês missionário, o lema do mês missionário deste ano, inspirado na profecia de Isaías, e que é o lema do mês missionário: eis-me aqui, envia-me. Quer dizer, cada um se colocar nessa atitude: Senhor, se é isso que o Senhor quer de mim, que eu seja seu instrumento de salvação, de libertação, que eu anime o mundo com o espírito do seu evangelho, com o testemunho da fé, aqui estou. A disponibilidade interior é muito importante para se conseguir responder a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E nesse dia, a igreja no mundo inteiro, como gesto de solidariedade com a obra missionária da igreja, com os projetos missionários da igreja nos 5 continentes, principalmente nas regiões mais carentes, mais necessitadas, faz a sua oferta em prol das missões. Então nós também, de uma maneira caridosa, generosa, vamos nesta missa fazer a nossa oferta em prol das missões. Muitos de nós, no momento, pelo menos não temos condições de estar lá, em algumas frentes missionárias da África, ou mesmo aqui na América, fisicamente, mas nós podemos estar lá através da nossa oferta. Por isso hoje, ao fazermos a nossa oferta pelas missões, nós podemos dizer: eu estou sendo missionário através desse gesto, eu estou sendo missionária através desse gesto. A igreja tem muitas obras missionárias no mundo. Uma coisa que muita gente talvez não saiba é que o Haiti, depois do terremoto, ele está sendo reconstruído graças ao trabalho missionário da Igreja Católica. Os próprios haitianos dizem assim: ai de nós se não é a Igreja Católica. E isso não é divulgado. Agora, quando um padre ou um bispo ou um cristão leigo faz uma coisa errada, aí a imprensa faz aquele alarde, aquela coisa toda, as coisas boas. E a Igreja Católica tem muito mais coisas boas, muito mais acertos, muito mais obras boas realizadas e que ela está realizando. Mas isso não é divulgado. Então, nesse Dia Mundial das Missões, nós louvamos a Deus pela obra missionária da igreja, pelas várias frentes missionárias da igreja nos 5 continentes do planeta. E a liturgia deste domingo diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa existência. Mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um compromisso efetivo com a construção de um mundo melhor. A construção de um mundo marcado pela civilização do amor. Um mundo mais humano, mais misericordioso, mais solidário, mais justo e mais fraterno. No Evangelho, Jesus ensina que a pessoa humana, sem deixar de cumprir as suas obrigações com a comunidade que está inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Cada um de nós deve dizer isso. A minha vida está nas mãos de Deus. Todo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. Então, os discípulos dos fariseus e herodianos, 2 grupos religiosos do tempo de Jesus e grupos políticos, favoráveis ao poder romano, fazem uma pergunta capciosa, política, maldosa, a Jesus: é permitido ou não pagar o tributo a César? César era o imperador romano. E o Império Romano
é que dominava o mundo naquela época. E uma das formas de dominação do Império Romano era a cobrança de impostos. O Império Romano era uma grande ditadura. Quem se colocasse contra o Império Romano, quem não reconhecesse o imperador como Deus, era perseguido, era morto. O imperador romano, ele se autoproclamou Deus, Senhor absoluto. E isso, é importante a gente refletir isso, porque hoje tem muita gente, muitos brasileiros, que querem a volta da ditadura militar dos militares. Quem defende a volta dos militares, quem defende ditadura, precisa ler a história do Brasil, de 1964 a 1985, para saber o que foi a ditadura militar. Tem pessoas que dizem, no tempo dos militares não tinha corrupção, no tempo dos militares não tinha isso e muito mais. É que havia censura, havia corrupção, havia roubalheira sim, só que não podia divulgar, ninguém podia protestar, ninguém podia falar nada. Não havia liberdade de expressão, havia perseguição, era uma opressão muito grande. Muita gente morreu, muita gente se enriqueceu, muitos se enriqueceram ilicitamente aos olhos da ditadura militar. Mesmo porque também nós, como cristãos, jamais podemos ser a favor de ditadura. Na ditadura tem tortura, um verdadeiro desrespeito aos direitos humanos. Nós, como cristãos, não podemos estar de acordo com isso. Então, assim era o Império Romano e a ditadura militar. Nós também não temos que aceitar a ditadura, como disse Ulisses Guimarães, no dia da promulgação da Constituinte, em 88, Ditadura nunca mais, eu tenho nojo da ditadura. Aí então, se Jesus dissesse sim, apareceria como colaborador da dominação romana. Se dissesse não, seria denunciado às autoridades romanas como subversivo. Jesus percebe a armadilha, pede uma moeda e pergunta. Na moeda estava lá escrito, Augusto Divino Imperador. E aí então, Jesus pergunta, de quem é essa moeda? E eles então respondem, de César. E aí Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César, e acrescenta, e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dar aqui significa devolver a cada um o que lhe pertence. Não deve dar a César o que não lhe pertence, a vida, o povo, a adoração, devida unicamente a Deus e não aos imperadores. Assim como o pagamento de impostos é um dever do cidadão, o mesmo acontece com a afirmação da primazia de Deus na vida e na história humana, respeitando o direito de Deus ao que lhe pertence. Portanto, Jesus não nega o pagamento do tributo imperial, mas deixa claro, o imperador não é Deus. A primazia é de Deus. O imperador não é dono da vida do povo. Portanto, ele não pode oprimir e massacrar o povo. Ele deve respeitar a Deus e ao povo que pertence a Deus. E aí veja, o perigo de tirar o lugar de Deus. A idolatria do poder, a idolatria do dinheiro, a divinização do poder, gera genocídio, gera violência, gera injustiças e sofrimento na vida das pessoas. Idolatria é absolutizar aquilo que é relativo, que é passageiro.
pessoas, coisas, objetos, e relativizar aquilo que é absoluto. Absoluto é Deus. Nenhum poder humano é absoluto. Nenhum poder humano está acima de Deus, acima da dignidade humana dos filhos e filhas de Deus. Tantas tragédias que acontecem são frutos dessa idolatria do poder e do dinheiro. Vocês se lembram? Aquele rompimento da barragem de rejeitos de minério lá em Brumadinho, que acabou com o rio Paraopeba, destruiu mais de 200 vidas, aquela coisa toda. Isso não foi um acidente, isso foi genocídio. É fruto da idolatria do dinheiro e do poder. A mesma coisa, o desmatamento das florestas, as queimadas nas florestas, é fruto dessa idolatria do poder e do dinheiro. Não são os povos indígenas e nem os trabalhadores que botam fogo. Eles são vítimas. Então, a idolatria do poder e do dinheiro é capaz de tudo. Porque eles não pensam, não colocam Deus no centro, não pensam no ser humano. Não estão nem aí pelo ser humano. Se o ser humano vai morrer de fome ou não. O que importa é sempre o dinheiro. O que importa é o poder, é ter o poder. Usar o poder para matar. Usar o poder para destruir. Usar o poder para segregar. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo isso. Que Deus é o Senhor da vida e da história. E que o ser humano criado à sua imagem e semelhança deve ser preservado e deve ser respeitado. Assim como na primeira leitura, Isaías, no Evangelho, há uma mensagem transparente. Os grandes da terra devem se colocar a serviço dos pequenos e glorificando o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus.